E aí galera, tudo beleza? Eu comparei 7 formas de gerenciar estado no Flutter. Como que elas funcionam e qual é a melhor forma? Quando se fala de gerenciamento de estado, a galera fica doida aí nas redes sociais, né? Então a gente vai comentar mais um pouco sobre elas, né? Então, para quem está chegando aí no canal, bem-vindos ao canal Anthony Dev e eu sou o Anthony, certo? Gente, quais são os critérios para se escolher uma forma de gerenciar o estado aí no seu projeto? Eu queria falar de alguns pontos que a gente deve levar em conta. Primeira coisa é escolher package externo ou não. Algumas pessoas dizem que não podemos usar packages externos. Então só pode usar o que está ali disponível pelo próprio Flutter. Então nada de usar provider para ajudar na injeção de dependência, nada de usar Gerrit, nada de utilizar block, nada de utilizar riverpod, nada de utilizar signals, nada de usar block. Vamos usar só ali o setState e o value notifier da vida. Não sei se essa é uma abordagem interessante. Já pensou se essas pessoas pensassem assim no meio do JavaScript? Quando a gente fala de frameworks web, quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, eu só uso JavaScript, eu não utilizo Angular, eu não utilizo Svelte, eu não utilizo React, eu não utilizo Vue, eu só uso JavaScript puro. E as empresas? Vocês acham que a empresa trabalha só assim com a linguagem ou um framework sem nenhum tipo de biblioteca externa? A pessoa, o pessoal do JavaScript fala assim, eu não vou usar nem jQuery. É complicado, né? Então, essa abordagem de não utilizar nenhuma biblioteca externa no Flutter eu também acho estranho. Pessoal, você vai para uma vaga de emprego e você fala assim, olha, eu só faço gestão de estado com Sigmund e setState, no máximo ali um inherited widget, né? Esse negócio de block eu não gosto, esse negócio aí de provider eu não gosto, nada de dependência externa. Pessoas assim a ter dificuldade para conseguir se encaixar no mercado de trabalho, até porque a maioria das vagas pedem conhecimento em block, né? E é um package externo. Além disso, se a gente fosse falar especificamente da gestão de estado, imagine também ainda no meio do JavaScript as pessoas não podendo utilizar nem signals, nem zustand, nem recoil, nem JTI, nem Redux e nem Mobex. Também é dificultar essa parte de gestão de estado, a produtividade da galera, né, das equipes. Então, packages externos eu não vejo como um problema. Então, quando se vai escolher a forma de gerenciar estado no projeto, tem gente que vai falar, só uso biblioteca interna do Flutter, ou posso adotar algum package externo. Sim, a gente sabe que tem a questão de quem mantém o projeto, então é importante observar quem é que está por trás desse package para você não ficar enrolado aí caso o pacote, a biblioteca seja descontinuada. Mas pelo menos no meio do Flutter a gente tem equipes e pessoas que mantêm esses pacotes de forma compromissada, né? Outra coisa, tem gente que quando vai escolher a forma de gerenciar o estado na sua aplicação, elas vão escolher um package que é o que tem menos boilerplate, ou seja, que você precisa escrever menos código para alcançar os seus resultados. Quando você tem que configurar muita coisa, você tem que digitar muito código para alcançar um resultado, então isso é mais boilerplate. Isso atrasa a equipe, né, para algumas pessoas, é o pensamento de alguns, né? Eu sou da linha que boilerplate pode ser bom, pode ser ruim, né? Boilerplate para deixar o seu projeto mais organizado, eu não vejo problema com isso. Então, assim, tem gente que só pensa qual package que gera menos boilerplate, é esse que eu vou usar. Qual é o que gera mais boilerplate? É esse, então eu não uso esse aí nunca. E interessante que aqui nesses testes que eu fiz, eu coloquei também
eu utilizei um package, uma extensão aqui do VS Code chamado VS Code Counter. Ele conta as linhas de código dos exemplos, né, do seu código. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho o mesmo exemplo refeito de 7 formas, 8 se eu contasse as duas que eu utilizei o Value Notify, uma versão utilizando o Value Notify e o SetState e uma Value List Enable Builder, né? Aí já são duas do Value Notify, então vou contar só 7. O exemplo básico do SetState usa 64 linhas de código e o exemplo do Qubit 120 linhas, é o mais verboso, digamos assim, mas isso não quer dizer que é pior por causa disso. Então você não é conveniente você levar em conta só o boilerplate. E aí a gente deve pensar também em outros detalhes de design e arquitetura do projeto, por exemplo, levar em conta a separação das responsabilidades. Então seria interessante que você desacoplasse a parte da apresentação, ou seja, só a parte da visão aqui, só que você vê a interface, das regras de negócio que você define aí no seu projeto, né? E a gente tem também a camada de dados, mas aqui não seria nesse vídeo aqui não é o ponto. Mas quando a gente fala de gestão de estado, a gente tem o notificador e o observador. Então nós temos formas de notificar um novo estado, dizer que um novo estado foi emitido, e temos uma forma de observar que esse estado novo foi emitido e agora a gente tem que reconstruir a tela. Então isso deve ser levado em conta também. Outro detalhe importante é como as reatividades interagem entre si, ou seja, quando você tem um estado que depois que ele é emitido ele vai influenciar na reatividade de outro estado. Então aqui nesse exemplo eu tenho 2 contadores e eu tenho então aqui eu tenho um contador é uma reatividade, o outro contador é a segunda reatividade e a terceira reatividade que é o total. E o total ele depende dessas outras 2 reatividades que são os 2 contadores anteriores. E eu ainda tenho mais 2 reatividades que são uma para saber se o total é par ou ímpar. Então o even, que é o par, ele vai ficar true caso o total seja par. Ou essa reatividade aqui que pergunta se é ímpar, no caso o odd, vai perguntar se Pera, deixa eu mandar o cachorro sair fora, pra lá, bora. Ou então você vai mostrar aqui no odd, que é o ímpar, se é falso ou verdadeiro o total, o valor do total. Né? Então como que essas reatividades interagem entre si, os estados se encadeiam e a tela é reconstruída. Então é um outro detalhe que deve ser levado em conta. Como eu já dei uma pincelada agora há pouco, temos também que observar qual que é o melhor para a equipe de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de block, o block ele é mais verboso, mas ele faz com que a parte de arquitetura do seu projeto fique mais organizada. Quando a gente fala de um Riverpod, por exemplo, pelo fato dele ser bem mais flexível e ter ter essa facilidade de uma reatividade observar a outra, fica algo mais solto. Então você pode ter um programador que faz uma tela de uma forma e outro programador que faz a mesma tela de uma forma totalmente diferente. O block, aqui eu estou utilizando o Qubit, ele já faz você trabalhar de uma forma melhor na parte de arquitetura. Inclusive, tem uma parte a respeito disso, de comunicação entre blocos, entre qubits também, lá na própria documentação do bloco. A documentação até fala que não é bom que dentro de um bloco seja ouvida a reatividade de outro bloco. Ele pede para a view ficar observando a reatividade e depois trabalhar com a reatividade de outro bloco, fazer o cálculo, a emissão, o gerenciamento de outros estados. A questão das empresas já comentei, é importante levar
em conta qual que é o mais popular nas empresas, eu ainda acredito que seja o Block. O Mobex eu acho que ele ficou um pouco popular aqui no Brasil por causa que a Fluterando elogiou bastante o package, falou bem, e acredito que as pessoas que foram adotando o Flutter aqui no Brasil foram bastante influenciadas pelo Mobex. Eu não tenho experiência com Mobex. Quando eu vi que ele tinha lá um gerador de código para ser utilizado com ele, eu já fiquei com o pé meio atrás, né? Deixei meio de lado. Mas não vou dizer que é bom nem ruim, pelo contrário, eu vejo o pessoal falando muito bem dele. Mas não é algo, é questão de gosto, eu não achei interessante, até porque eu achei bem parecido com o Block, né? Então, a gente vai passar aqui para essa segunda parte, que é explicar como funciona esse programa, o exemplo dos widgets que tem aqui, né? Como eu falei, a gente tem 8 exemplos, mas no caso são 7, porque o Value Notifier, eu fiz ele de 2 formas, né? Então vou contar só como 7. Então, como é que funciona aqui o exemplo inicial que vai ser refeito de várias formas diferentes? Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo feito com setState. Então, isso aqui, cada widget aqui que tem os contadores, o totalizador e mostrando se é par ou ímpar, cada um desses é um exemplo, cada widget desse é um exemplo. Uma coluna que vai ter aqui um aninhado de colunas e linhas, columns e rows. Então aqui no exemplo do setState, eu tenho a variável counter2, o total, que é um getter da soma dos dois contadores na variável total, e eu tenho outro get aqui que é o isEven, que só vai perguntar se o total é even, e vai perguntar se o odd é odd mesmo. E aí aqui na tela, como que funciona? O famoso setState. Quando eu pressiono o botão, ele vai atualizar o counter 1. Counter 1, que não é, no caso eu já apertei uma vez aqui, counter 1 vai ser incrementado. E pelo fato de eu fazer o setState, a tela vai ser atualizada. Quando a tela é atualizada, o get do total vai somar o counter 1, que tem o valor 1, né, com o counter 2, que ainda tem o valor 0. Então o total vai ser 1. E aqui o isEven vai perguntar, total, que é 1, é even? É par? Não, não é, então é falso. Total é ímpar, que é o odd? É, então odd fica true. Por isso que aqui, ó, o total do setState ficou 1, o even, que é o par, ficou falso, e o odd ficou true. Então a gente tem aqui o counter 1 interpolado aqui, a string, e o counter 2 interpolado aqui também, dentro da string. E temos o outro botão aqui, que é um counter 2, e quando eu clico nele, o setState vai atualizar o counter 2, e aqui, como o widget vai ser reconstruído, esses cálculos aqui vão ser refeitos, do get total, get isEven, get isodd, né? E a tela é refeita. Agora, os outros exemplos são feitos de forma que a gente tire as nossas regras de negócios, nossos cálculos aqui da nossa apresentação, dentro da nossa tela. Eu sei que os exemplos aqui, cada um pode olhar e falar, eu poderia ter feito de uma forma diferente, mas foi como eu pensei. Sabe como que é programador, né? Você passa mesma tarefa para 5 programadores, não vão sair 5 programas iguais, mas eu tentei fazer com menos boilerplate de forma mais objetiva possível, para a gente comparar os exemplos, a forma como eles trabalham, a forma como eles funcionam, isso auxiliar de alguma forma vocês a escolherem uma forma adequada para vocês gerirem o projeto de vocês, organizar a parte de gestão de estado, e vocês terem esse norte para escolher a melhor forma. Então, essa é a forma que funciona a aplicação inicial, tá bom? Então, o primeiro exemplo, eu mostrei como que funciona o aplicativo, o widget base, né, que vai ser refeito em outros
nas outras formas de gerenciar o estado, separando a regra de negócio e tentando separar as reatividades. Então, eu dei o exemplo com o setState e agora eu vou mostrar aqui o exemplo feito com o Inherited Widget. Então, o Inherited Widget, como que a gente trabalha com ele? A gente tem aqui funcionando normalmente, como no caso do só o setState puro, né? Então, eu tenho que declarar o nosso Inherited Widget, que eu chamei de Inherited Counter. Então, o Inherited Widget vai ter duas propriedades aqui inteiras, que é o counter 1 e counter 2, e aquele get que tinha lá no exemplo do setState ficou aqui dentro também. Joguei para cá, certo? Então o Inherited Widget ele vai receber os novos valores seja do counter 1 ou do counter 2 e vai atualizar as variáveis total, is even, is odd. E aqui é o update should notify, vai dizer que os widgets abaixo desse Inherited Widget devem ser atualizados. Por isso que a tela é atualizada aqui, o Counter 1 e o Counter 2. Então aqui, no exemplo do Inherited Widget, aqui é um arquivo separado do Inherited Widget, e aqui a gente tem o nosso widget aqui da tela que mostra a nossa apresentação aqui. Então, como que eu fiz aqui? Acima desses widgets aqui que tem o contador e os totalizadores, eu envolvi esses widgets com Inherited Counter. Então, o Inherited Counter ele recebe o Counter 1 e o Counter 2 dos widgets aqui da nossa apresentação. Então, eu tenho esse Stateful Widget que, quando eu atualizo a variável counter 1 e counter 2, quando eu clico nos botões, é feito o setState. O setState vai atualizar o valor da variável counter 1 e counter 2. Mas eu já estou dizendo aqui que meu Inherited Widget recebe o counter 1 e o counter 2 aqui da tela, da nossa page. Então, quando o counter 1 ou o counter 2 é atualizado, é alterado, dentro do Inherited Counter eu estou observando que esses valores foram alterados, os valores que são repassados para o counter 1 e para o counter 2 aqui que estão dentro do Inherited Counter. Quando isso é feito, aí a nossa tela aqui é reconstruída. E eu recebo aqui o Inherited Counter na variável Inherited Counter aqui. Então eu estou observando aqui dentro da variável Inherited Counter o nosso widget que é o Inherited Counter, recebendo aqui ele pelo contexto. Então esse Inherited Counter of ele é declarado aqui um alias, um atalho feito aqui dentro para não ter que digitar o context depende ou Inherited Widget of exact type do tipo Inherited Counter. Então aqui quando o Inherited Widget é recebido aqui, ele vai ser utilizado para jogar aqui no texto e também ficar observando aqui o botão, o Increment Count 1 e o Increment Count 2. Na verdade, quando eu clico no botão, aí o Increment Count 1 vai chamar essa função aqui que atualiza o Counter 1. Counter 1 sempre é movido para a variável Counter 1 de dentro do Inherited Widget. Quando muda o valor do Counter 1, então o Inherited Widget vai atualizar a tela. Por isso tem a função Update Should Notify aqui. O Counter 1 agora é diferente do Counter 1 antigo, tá vendo? O Old Widget. Aí é isso que faz a tela ficar sendo atualizada. Então você vê que dá um trabalhinho aqui fazer esse exemplo com o Inherited Widget, um exemplo bem simples. E aqui para mostrar os totalizadores é só você pegar Inherited Counter, ponto total, ponto isEven e o ponto isOdd, que são getters aqui do nosso Inherited Widget. Então isso aqui é como a gente faria aquele mesmo exemplo do setState com o Inherited Widget. Beleza? Então esse foi o nosso
segundo exemplo, e ele tem 75 linhas de código, somando o inherited widget com o arquivo que contém o inherited counter. Então esse foi o segundo exemplo. Vamos agora observar o terceiro exemplo, que é o Change Notifier. Então aqui tem o total CN, total com Change Notifier. Aqui o primeiro exemplo é total utilizando o exemplo setState, o segundo é o total com inherited widget, agora total com Change Notifier. Então, como que funciona o exemplo do Change Notifier? Eu tenho aqui o nosso Change Notifier e para utilizar o Change Notifier na nossa árvore de widget, a gente tem que criar o Listenable Builder. O Listenable Builder vai ficar ouvindo o nosso Listenable, que no caso é o Counter Notifier aqui, ó. E esse Counter Notifier é criado aqui dentro da classe Counter, e eu coloquei aqui um arquivo separado chamado Change Notifier Counter. Dentro do Change Notifier, que é esse counter aqui, a gente também tem algumas variáveis, o getCounter1, getCounter2, o getTotal, o getIsEven, o getIsOdd. E eu já criei uma instância da nossa classe Counter aqui, na variável CounterNotifier. Por isso que é só importar aqui dentro da nossa tela, e aqui é o nosso CounterNotifier já instanciado, que fica sendo ouvido. Então o CounterNotifier sendo ouvido, ele vai aqui no texto receber os getters, né? Então aqui o Change Notifier Counter1, Change Notifier Counter2, Counter Notifier Total, IsEven e o Isodd aqui. E a reatividade é ativada no evento onPressed aqui, e quando eu dou um Counter Notifier, eu venho aqui e dou um Counter 1++. Então eu já ativo lá dentro do nosso Counter Notifier. Aqui havia o setCounter passando o valor novo. Então, quando o setCounter2 recebendo o valor aqui, ele é o counter aqui atualizado, e o Notify Listeners vai avisar para a tela: olha, o valor do Counter 2 ou do Counter 1 foi alterado, reconstrói a tela. E quem está ouvindo tem que reconstruir a tela aqui, é o nosso Listenable que está ouvindo o Counter Notifier. Então quando o Counter Notifier, esse counter aqui, chama o método Notify Listeners, tudo que está aqui abaixo do nosso builder é atualizado. Por que eu digo atualizado? Eu não estou nem falando mais reconstruído, porque o Flutter tem uma forma aí de gerenciar a parte de reconstruir o widget. Então nem sempre, porque quando é chamado aqui a atualização da tela, ele vai reconstruir todos os widgets do zero, ou seja, destruir e construir de novo. Nem sempre isso acontece. O Flutter já tem essa inteligência, né? Então ele atualiza sim onde tem que ser atualizado aqui na tela os widgets que são necessários, né? Se eu atualizei o Counter 1 aqui, então ele sabe que essa variável, que é o Counter Notify Counter 1, tem que ser atualizado, mas não precisa sair destruindo tudo que é o widget e refazendo de novo. Mas então é assim que funciona o Change Notifier. Você usa ele com o Listenable Builder. No Listenable você diz qual que é a classe do Change Notifier você quer que a sua tela fique ouvindo, e você pode utilizar as variáveis do seu Change Notifier instanciado aqui na tela, e você pode criar funções aqui que são chamadas lá da sua apresentação, e no final dessas funções é só você executar o Notify Listeners, que o Change Notifier vai notificar que um novo estado foi emitido, e a sua apresentação vai observar o novo estado e atualizar a tela. Então esse foi o terceiro exemplo, o exemplo com o Change Notifier. Agora a gente vai para o quarto exemplo. O quarto exemplo é o exemplo do Value Notifier. Então o Value Notifier, que é bem queridão aí da galera, ele é até simples de usar quando você tem reatividades mais simples. Muita gente usa ele combinado com estado, mas pelo menos para esse teste que nós estamos fazendo aqui, fica um pouco complicado
usar o Value Notify aqui, já começa as complicações quando nós estamos trabalhando com reatividades dependentes entre si e que a gente quer separar as regras de negócio. Vamos lá. Então aqui o total VN é o do Value Notifier, também funcionando normalmente. Então o que acontece? No exemplo do Value Notifier, eu tenho um Value Notifier cujo valor inicial é 0, tenho o Counter 2 cujo valor inicial é 0, depois eu tenho uma variável total, que ela é a classe Total Notifier. Por que eu criei uma classe Total Notifier? Porque dentro do Total Notifier, ele vai ter que ouvir o nosso primeiro contador e o nosso segundo contador, que são dois Value Notifiers. Então, dentro do construtor aqui, né, dentro do construtor do Total Notifier, eu já tive que instanciar o ouvir do primeiro contador e do segundo contador. Por isso que aqui no construtor do Total Notifier eu já declarei aqui a chamada da função addListener. Então o addListener que fica ouvindo aqui dentro do Total Notifier, eita, o Counter 1 mudou, o Counter 2 mudou. Aí, depois que isso é feito, o value, que é a variável que armazena o estado do nosso Total Notifier aqui, é atualizado. Então, observe que eu já tive que criar uma classe Total Notifier aqui, que fica ouvindo o nosso primeiro counter e o nosso segundo counter. Observe também que no construtor, aqui, na superclasse, eu já passo o valor inicial do primeiro contador e do segundo contador. Porque o que acontece? Se eu não faço isso, sempre o total vai ser 0. Mas vamos supor que o counter 1 eu já comece com o valor 3. Se eu deixo desse jeito aqui, quando eu inicio a aplicação, o nosso Total Notifier já recebeu o valor 3 aqui do primeiro contador. Tá vendo 3? Então ele já tem o totalizador 3 e ele já ativou aqui o ímpar como true. O ímpar como true. Olha que os outros exemplos tá tudo falso, mas o ímpar já foi. A reatividade aqui do calculador, se é ímpar ou par, já foi ativada. Por quê? Porque depois do Total Notifier, eu também tenho os outros Value Notifier que vão ouvir a reatividade do total. Eu tenho o Total Notifier que é ouvido dentro do isEven e dentro do isOdd. isEven Notifier e isOdd Notifier. Então, eu instanciei abaixo do total essas duas reatividades. Então, o isEven Notifier aqui no construtor, também eu já estou ouvindo, eu adicionei um listener do total, para que o valor seja atualizado caso, sempre que o valor mudar, ele vai perguntar, isEven, ele vai emitir o verdadeiro ou falso. E eu já tenho também que passar aqui no construtor, quer dizer, utilizando a superclasse, o valor inicial do total. Tá vendo? Por isso que foi disparada essa reatividade aqui, que mesmo começando com o primeiro Value Notifier 3, ele já veio aqui, o total já foi atualizado para 3, e o odd já foi mudado para true, porque o Total Notifier observou a reatividade do Counter 1 e do Counter 2, e o isEven Notifier e o isOdd Notifier estão observando a reatividade do Total Notifier, ok? E aí na tela, como é que funciona a atualização da tela? Aqui, quando eu inicio a tela, aqui no initState, eu já estou ouvindo a variável total. Então, toda vez que a variável total é atualizada, o meu widget aqui, o Value Notifier, é atualizado aqui de forma completa. Esse aqui que tem a cor azul com o shade 200, tá vendo? Então, como o total Notifier, ele já é reativo ao primeiro contador e ao segundo contador, e ele dispara a reatividade do Notifier, que é responsável para saber se é isEven ou se é isOdd, ou seja, se é par ou ímpar, então eu deixei ele aqui já dentro do nosso initState. Ele vai ficar sempre observando.
E aí aqui, para atualizar na tela, ele já pega aqui counter1 value, counter2 value, também está observando aqui os outros 3 notifiers, do total, do isEven e do isOdd. E a reatividade é disparada aqui no preset. Counter1 value vai ser incrementado, counter2 value vai ser incrementado. Então observe que usar o value notify aqui, por mais que o value notify seja uma reatividade bem simples de se usar, ela pode ir ficando complicada. Mas você tem que saber quando usar o value notify no seu projeto. Tem gente que fala, eu vou usar value notify para tudo. Tudo o que? Pode ser que seu projeto seja interessante de utilizar em tudo, beleza, mas pode ser que não. Certo? Então aqui foi o nosso quarto exemplo com value notify. Agora a gente vai para o quinto exemplo, que também usa o value notifier. Observe que o primeiro exemplo tem 91 linhas de código e o segundo exemplo tem 109 linhas de código. Mas por que tem 109 linhas de código? Vamos lá. Primeira coisa, as reatividades são idênticas ao primeiro exemplo, sem usar o value list enable builder. Então tem o counter1, counter2, total, isEven, isOdd, cada um com seu notifier. Só que aqui na tela eu estou usando um monte de value list enable builder. Então, para a reatividade funcionar aqui na tela, quando eu uso o value list enable builder, olha só aqui, ó, eu tenho esse widget aqui, que é o totalizador usando o value notifier, mais o VLB, que é o value list enable builder. Então, está funcionando aqui. Só que a atualização da tela é assim, eu tenho um value list enable builder que está ouvindo o value notifier, que é o counter1. Dentro dele eu tenho o value list enable builder que ouve o counter2. E aqui dentro eu escuto, eu observo as reatividades aqui no texto, né? Counter1.value, counter2.value, e posso emitir novos estados ao evento de pressionar os botões. Counter1.value2, counter2value 2. E aí quando eu chego agora aqui na parte de totais, aqui nesse widget de baixo, nessa row, agora eu criei um outro value list enable builder. E o primeiro está ouvindo o list enable lá, o value notifier total, o segundo está ouvindo o notifier isEven e o terceiro está ouvindo o notifier isOdd. Tudo isso para apresentar aqui nessa linha o valor do total, do isEven e do isOdd. Então observa como o código vai ficando mais poluído, mais feio aqui, esse tanto de aninhado de value list enable builder, um dentro do outro, mas ainda estamos usando o value notifier, separando regra de negócio da apresentação e reatividades que se conversam entre si, ok? Então esse foi o quinto exemplo, value list enable builder, e esse foi o último exemplo utilizando packages internos do Flutter, ou seja, sem dependências externas. E agora a gente vai começar com as dependências externas. Agora a gente vai para o sexto exemplo, esse mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, sexto exemplo, e aqui já é o exemplo com menos linhas de código, 58 linhas de código. E aqui nós vamos utilizar um dos packages queridinhos aí da galera mais moderna no Flutter, que é o RiverPod, a segunda versão do provider. Então a gente tem aqui 3 packages externos para comentar. O primeiro é o RiverPod, depois Signals e o Qubit. Para utilizar o RiverPod, passando um avião aqui, acho que vai atrapalhar. Para utilizar o RiverPod, a gente tem que declarar um Provider Scope para dizer que os providers abaixo do Provider Scope vão ficar visíveis aqui na nossa aplicação aqui para os widgets dentro do RiverPod Example. Certo? Então aqui, vamos abrir o RiverPod Example. Como que eu declaro lá a reatividade dos contadores? Então eu posso vir aqui, counter1 provider, ele é um state provider com valor inicial 0. RiverPod trabalha com referências aí na memória, então esse ref aqui que faz eu ir recuperando os providers que eu declarei
na memória. Então eu tenho um counter, um provider, que eu chamei ele é um state provider, né? E o inicial retorna valor 0. Counter 2 provider retorna valor 0. Eu tenho um total provider que ele vai retornar um valor que é a soma do primeiro counter provider com o segundo provider. Para eu acessar em memória o valor do primeiro provider e do segundo provider, eu uso o ref.watch, ou seja, eu vou pegar a referência em memória do primeiro provider e do segundo provider. E o total provider sempre vai ser a soma do primeiro com o segundo. O isEven provider é outro state provider, que vai ficar ouvindo o total provider e já vai perguntar aqui se é isEven ou se é isOdd no caso do provider de baixo. Beleza, e como que a gente observa essas reatividades aqui na tela com o RiverPod? Então você observa que a gente tem um consumer widget, então o normal que vem no Flutter, o normal é ter o stateless widget para não atualizar a tela, não atualizar novos estados, ou stateful widget quando você quer emitir novos estados, tem um widget que vai ter sua tela atualizada. Aí no caso do RiverPod você converte o seu stateful widget ou seu stateless widget para consumer widget. A gente vai utilizar aqui o consumer widget. Por que muda-se para consumer widget? Para a gente ter acesso ao ref, que no caso é a referência dos providers que estão em memória. Beleza, feito isso, mudei o nosso stateless widget ou stateful widget para consumer widget. Passei a referência do provider aqui, então com esse ref eu posso observar e controlar o counter provider até o isOdd provider aqui embaixo, todos esses providers. Então, como que eu mostro na tela aqui o valor dos contadores? Eu só dou um ref.watch, counter provider. Então eu watch, eu observo, eu assisto, eu presto atenção no counter provider. E também no counter 2 provider. Dou um ref.watch counter provider e o valor já é atualizado na tela, sempre que houver uma mudança. Como que são feitas as mudanças? Eu dou um ref.read, para dizer que o novo estado vai ser emitido. Então o ref.read ele não reconstrói a tela, mas o ref.watch é que observa novas mudanças para a tela ser atualizada. Isso aqui, é só observar a sintaxe aqui, né? O ref.read eu coloco um counter, um provider, e observe que no watch eu não preciso do ponto notifier. Então, porque aqui no read eu preciso acessar o notifier, o notificador de novos estados. E aqui eu já uso o ponto state++ para incrementar, porque o state seria lá o valor e o state++ é o incrementador do valor. Então, simples, né? Utilizar o RiverPod. Da mesma forma, o totalizador observa o total provider, o even observa o isEven provider e o watch observa o isOdd provider. Então, um exemplo bem tranquilo aqui utilizando o RiverPod. Lembrando que o state provider, nas últimas versões, ele foi substituído, não é que ele foi substituído, mas é mais indicado depois da versão do RiverPod 2, da criação do RiverPod 2, porque o pessoal estava reclamando que tinha muito provider para prestar atenção, para aprender, future provider, string provider, por aí vai, provider. Aí, quando você utiliza o RiverPod mais moderno, digamos assim, você usa o notifier ou o async notifier provider. Mas vai trabalhar de forma bem parecida. Mas como o state provider não foi depreciado, não foi desatualizado, você pode continuar usando e ele é bem útil para casos como esse. Ok? Então esse foi o exemplo do RiverPod. Um exemplo bem pequeno. Aí depois você tem um novo package entrando na área, que é o Signals. Ele tem 3 linhas de código a mais. Então Signals Example. Então vamos agora para o nosso exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse exemplo 7, que é o com Signals. Olha só como que o Signals chega até ser uma versão mais simplificada do RiverPod. Eu crio um Signal, que é um valor a ser observado. Então tem um counter, um Signal, que é um Signal que começa com valor 0. Counter 2 é um Signal, que recebe valor 0 também. E o total é uma computed. Então no Signals, o computed
é uma reatividade que fica observando outras reatividades. Se essa reatividade que é observada é alterada, a computed é atualizada. Então, esse total computed fica observando o valor do primeiro signal somado com o segundo signal. Na verdade, ele observa mudanças no primeiro signal e no segundo signal. Mudou, aí ele faz o cálculo que está dentro da função anônima aqui, que é somar o primeiro signal com o segundo signal. Coçando as costas aqui. Então, sempre que muda o valor do primeiro signal e do segundo signal, o total computed é atualizado. E aí foram criadas aqui mais duas computed, a do isEven e a do isodd, ou seja, toda vez que muda o valor do total computed, o isEven computed é calculado para saber se é true ou false. Quando você vai utilizar agora o widget, quer dizer, o signal, você não tem que mudar aqui stateful widget ou stateless widget, como no caso do RiverPod. Como que a gente observa aqui os valores para apresentar na tela? Então aqui nos signals também funcionando, aqui no simulador. Então você declara o nome da sua signal e coloca o ponto watch na frente. Então ponto watch no context, recebendo as signals pelo context. Então bem simples aqui, né? Então, quando tem um signal watch context, você só adiciona o ponto watch context, e aqui no signal 2 a mesma coisa, adiciona o watch context. Mesma coisa nos totais, watch context e watch context aqui no isodd. E para disparar a reatividade, você vem aqui no counter um signal e o ponto value você pode, aqui no caso eu incrementei, ou você poderia só colocar counter signal ponto value igual 50, igual 40, o que seja. E a sua tela já está reativa por causa do watch. Interessante falar também que os signals têm o seu builder também, então poderia colocar acima do text aqui um widget chamado watch, e esse watch observa mudanças de signal também, sem eu ter que usar o ponto watch context. Só que ia ficar mais verboso e eu preferi a versão mais simples, que é essa, que é só utilizar o ponto watch, para ficar, como eu disse, o exemplo mais curto possível. Então esse é o exemplo com signals. E agora vamos para o oitavo exemplo, que é o exemplo utilizando Qubit. Exemplo utilizando Qubit é o exemplo mais verboso, com mais boilerplate. Qubit exemplo. Então, Qubit exemplo, vamos lá, como é que funciona isso? Eu criei primeiro a classe counter1 Qubit, que vai ter lá a sua função de incrementar. Então, toda vez que incrementar, ele vai emitir um novo estado, que é o estado anterior mais 1. O counter2 a mesma coisa. Aqui na superclasse que a gente tem que declarar o valor inicial do qubit, que no caso é o 0 e o 0 aqui. E eu tenho um total qubit. Total qubit aqui, aí é que vem as complicações também. Eu poderia criar um total qubit, criar um isodd qubit e um isEven qubit. Aí, para não ser injusto com o qubit e criar aqui deixar o código mais verboso, com muito mais boilerplate, eu utilizei o recurso novo aí do Dart3 aí, que são os records, né? Que é um registro aí com várias propriedades dentro, ou a tupla, né? Como dizem em outras linguagens. Então nosso qubit vai emitir uma lista de valores. O primeiro valor é o total, o segundo é o booleano isodd e o segundo é o isEven. Para ficar algo até meio parecido com os getters lá do Change Notify, do exemplo do Change Notify, né? E aí como é que funciona? Eu tenho a função calculate total, que vai receber o valor do primeiro contador e do segundo contador. Então aqui eu vou criar uma variável total, que é a soma dos dois contadores. E aí eu vou ter uma variável isodd, que vai perguntar se total é isodd, ou seja, é ímpar. Crio uma outra variável booleana, que é o isEven, e aí eu pergunto se o total é isEven. E eu vou emitir esse recorde, vou emitir esse registro aí na seguinte ordem: total, isEven e isodd. Beleza?
o valor inicial aqui, o construtor, eu coloco como total 0, é falso o isOD, é falso o isEven. Mas se eu inicializar a aplicação, observe que aqui no Qubit o even já está true, mesmo que o inicial aqui eu tenha colocado como falso no total Qubit. Por quê? Porque agora, vamos lá explicar porque ficou tão verboso o exemplo do bloco. Eu tenho que injetar na nossa árvore todos esses qubits que a gente criou. E detalhe, eu criei qubits. Se eu tivesse criado blocos mesmo, ia ficar mais verboso ainda. Então eu tenho aqui o multi-block provider, porque eu não vou utilizar na nossa árvore de widgets só um qubit, eu vou utilizar 3. Então, como é o counter 1, counter 2 e o total qubit, eu uso o multi-block provider. Então, dentro do multi-block provider, a mosca aqui, aí eu declaro o primeiro bloco, então counter 1 qubit dentro do block provider, counter 2 qubit dentro de um block provider, counter e o total qubit dentro do block provider. Só que observe que quando eu crio o total qubit, eu já crio ele chamando a primeira vez o calculate total. Calculate total, eu já passo aqui o estado do primeiro counter qubit e o estado do counter 2 qubit, para que ele já calcule o total na criação do total qubit para atualizar a tela de forma adequada. Por isso, e aqui no qubit, o even já está true. Tá vendo? Olha só, porque 0 é par, então o even está true. Se eu comentar o calculate total, aí ele só vai pegar o valor do total qubit conforme eu criei no início da classe aqui, ó, tá vendo? O even está falso e o odd está falso, porque aqui no total qubit, aqui na chamada superclasse, na hora de instanciar, tanto o isEven quanto o isOD estão falsos. Mas quando eu criar o total qubit, eu já tenho que fazer a primeira chamada, tá? E isso serve, por exemplo, lá do Very Notifier também, viu? Vou até mostrar aqui rapidinho aqui, ó, o exemplo do Very Notifier. Eu até falei aqui, ó, que no início da reatividade, da criação do isEven Notifier e do isOD Notifier, aqui no Super eu já passo o valor. Não venho aqui e coloco 0 não, tá? Porque se o counter inicial já for 1 ou 3, alguma coisa assim, o pau ímpar, o notificador de pau ímpar já vai dar errado. Então, voltando aqui para o exemplo do qubit. Então, eu tenho que vir aqui e já fazer a primeira chamada. Beleza, e como que a gente trabalha com esse monte de bloco agora aqui? Então, abaixo do Colored Box aqui, essa caixa laranjada cheia de 300, eu já providenciei os blocos que eu vou utilizar, os 3 blocos. Chamei no total já a primeira busca do calculate total, né? Vou inicializar aqui para ficar correto. E agora o even já está true de novo, beleza. E depois eu tenho os widgets aqui que a gente mostra os botões e os textos, né? E aí eu tenho que criar o block builder que é para criar os widgets atualizando os estados baseado no counter qubit e no counter 2 qubit. Então, a coluna que tem aqui os 2 botões e os totalizadores tem que ser criados dentro de um block builder. O block builder que vai ficar observando a reatividade do counter 1 qubit e do counter 2 qubit. E os estados aqui no builder são essas 2 variáveis, count 1 e count 2. E aí eu já posso mostrar o texto recuperando essas variáveis, mostrando as variáveis count 1 e count 2. E como que eu disparo a reatividade com o qubit? Eu tenho que vir aqui, context read, para vir aqui no contexto e disparar aqui a função incremente de um qubit do tipo counter 1 qubit. No caso do segundo botão, o tipo muda, não é mais o counter 1 qubit, é o counter 2 qubit, e chama a função incremente. Ou seja, as funções que estão aqui, ó, dentro dos nossos qubits, incremente e incremente. Beleza, e agora como que a gente como que a gente trabalha lá com o nosso total? Porque o total depende da reatividade do primeiro qubit e do segundo qubit. Aí o bloco tem um negócio chamado
multi-block listener. Ele vai ficar ouvindo os estados emitidos lá pelos meus blocks. Então eu tenho dois listeners aqui, o do block listener que vai ouvir o estado do counter 1 e o outro segundo que vai ouvir as notificações do counter 2 qubit. E quando muda o valor do counter 1 qubit, por isso está aqui dentro do listener, eu vou atualizar o nosso totalizador, o nosso total qubit. Então quando muda, eu chamo o total qubit, tá vendo aqui? Eu dou um context de total qubit e vou chamar a função calculate total. A mesma coisa quando o valor do counter 2 qubit é atualizado. Vou ouvir aqui no listener, mudou o valor do counter 2 qubit, chama lá o calculate total do nosso total qubit. E eu estou passando aqui o listener 1 state, né? Poderia declarar como outro nome, né? Por que eu estou diferenciando aqui? Eu não estou chamando count 1 aqui, porque o count 1 ele foi declarado aqui no block builder aqui em cima, tá vendo? E o count 2 aqui em cima também, no outro block builder. E as variáveis que são apresentadas aqui no contador. Mas como eu estou ouvindo as novas mudanças de estado, o block listener ouviu mudança no counter 1 qubit. Então aqui eu pego o listener 1 state, porque ele é que foi o estado atualizado. O counter 2 não foi atualizado. Quando eu clico no counter 1, é atualizado o counter 1 e não o counter 2. Então, como foi atualizado o counter 1, eu pego o novo valor, o novo estado do counter 1 com essa variável listener 1 state. E o count 2, que já foi declarado aqui em cima, ele não foi alterado, então eu passo o valor dele. No caso do segundo counter, eu também tenho que observar. Aqui eu inverto o calculate total. Aqui o count 1 não mudou, ainda é o count 1 aqui de cima, né, feito no block builder, o valor que a tela ficou estática, digamos assim, mas quando eu atualizo a tela, o listener do block do counter 2 aqui foi atualizado e repassado aqui no listener 2 state. Então o listener 2 state é o valor novo do counter 2, que é o counter 2 que eu estou observando aqui nesse block listener, que eu passo o tipo counter 2 qubit. E aí dentro do calculate total, aí é a função aqui que vai calcular o total, o is-odd e o is-even, e eu estou passando os três aqui via record, tá? Para não ter que criar mais dois qubits, o is-even qubit e o is-odd qubit. Então, aqui eu ouvi as mudanças do counter 1 qubit e do counter 2 qubit para recalcular o total. E para mostrar na tela essas três variáveis aqui do total, do even e do odd, eu recebo, aqui dentro do block builder, eu recebo o recorde que eu declarei lá, um recorde inteiro, que é o total, com o is-odd que é booleano, com um is-even que é outro booleano aqui. E ele está aqui, esse recorde está aqui na variável state. E para recuperar a posição do recorde é só colocar aqui o $.1, ou quer dizer, o $1, $2 e $3. $1 aqui é o total, $2 é o is-odd, $3 é o is-even. E esse foi o exemplo com o qubit. Eu tenho uma série aqui de qubit, quer dizer, block aqui no canal. Tem tutorial de todas as gestões de estado apresentado aqui nesse vídeo, ok? Então, esse foi o último exemplo. E aí, galera, indo para a conclusão do vídeo, nós vimos aí 7 formas de fazer gestão de estado, na verdade 8, porque 2 são com o value e o notifier, nessas duas aqui. Então vocês podem observar que alguns têm mais boilerplate que os outros, uns vão poluir mais a sua camada de apresentação, uns ficam mais fácil de encadear reatividades que são dependentes umas das outras, né? Então você observa aqui no exemplo dos signals, como calcular o total é bem simples, por causa do Riverpod também é bem simples.
No caso do Value Notifier, já ficou mais complicado porque você tem que ficar ouvindo aqui o Add Listener. Aí se a pessoa quiser trapacear, digamos assim, ele cria os get aqui dentro do Stateful Widget. Mas como eu disse, eu queria separar as regras de negócio da apresentação, ok? Então você poderia criar aqui get total, get even, get odd aqui no state. Mas aí eu estaria misturando a regra de negócio dentro dos notifiers com a regra de negócio na apresentação, e a ideia era separar para uma melhor arquitetura, né? Separar aí as responsabilidades. A apresentação não tem que ficar responsável por regra de negócio, né? E aí como é que você vê essas coisas aí? Lembra que a ideia era que instigar vocês a escolher a melhor gestão de estado baseado no seu projeto, baseado na sua necessidade. Se você perguntar qual é a melhor gestão de estado, qual que é o melhor package, depende do seu projeto. Então, existem as discussões aí nas redes sociais e assim muita gente defende o Block, o Qubit. É interessante, é um package que funciona assim, na empresa eu uso ele, fora da empresa eu não uso ele, eu estou utilizando mais o Riverpod e os Signals porque são bem menos verbosos, e a reatividade entre reatividades é mais fácil de praticar. Então quando eu tenho reatividades que dependem umas das outras, isso é mais fácil de ser calculado, essas regras de negócio, e também não fica muito verboso a camada de apresentação, a sua tela. Mas o que é que vocês acham? Como é que vocês abordam aí? Como é que vocês decidem escolher um package aí? Vocês são daquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou utilizar a Value Notifier para sempre, pronto, não quero nem saber. Uns vão falar, não, eu vou utilizar o package que saiu hoje, eu já quero utilizar, eu gosto de novidade. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu diria que é bom, a conclusão da conclusão é aprenda todas as reatividades, né? Não fique igual, vamos supor, o pessoal que eu dei exemplo lá no início do vídeo, eu vou usar JavaScript e eu não quero nem saber de Angular, React, Vue, Svelte, eu não aprendo nada disso, meu negócio é JavaScript puro. Eu indico aprender o máximo de reatividades que vocês puderem, ou pelo menos as mais populares. E aí no seu projeto você escolhe qual a que vai ficar, a que se adequa melhor ao seu projeto, e leva em conta também o mercado. O que é que o mercado pede? O mercado hoje, as vagas, a maioria das vagas pede o quê? Olha só, o Block é o exemplo com mais boilerplate, mas é o que tem mais vagas de emprego, é o Block. E aí, o que é que você vai fazer? Né? O que é que você vai estudar? Eu já aprendi isso aqui, todas essas reatividades aqui, e tem uma galera aí que só quer aprender uma e usar aquela para sempre. Eu não sou dessa linha, eu acho que um programador deve ser versátil, se ele chegar numa vaga de emprego e perguntar, você sabe tal reatividade? Sei usar Value Notifier, sei usar SetState, sei usar Riverpod, sei usar Signals, Qubit, o que é que você quer que eu trabalhe aí? Vou ganhar dinheiro no final das contas? Bom, então, beleza, isso aí é o que importa, né? No final das contas. No final das contas, mas a lógica é bom ter uma arquitetura bacana no nosso projeto. Então, se você achou interessante esse comparativo, tem ideias para mais vídeos aí, deixe nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar esse tipo de vídeo para a galera da comunidade Flutter, não é? Então, um grande abraço e Deus abençoe a todos.